Fala galera, Vitrola de 10 no ar, eu aqui Nicolas Araújo com meu co-anfitrião Madame Majora. Galera, antes de mais nada, nos sigam nas redes sociais, @Nicolas de Araújo, @Madame Majora. e no nosso Instagram, @Vitrola de Ideias. Também estamos no YouTube e nas demais plataformas digitais, Google Podcast, Broker e... Anchor e principalmente o famosinho Spotify. Estamos aí. Já estamos agora no gravando nosso nono episódio. Nosso né, nono cara? episódio. E o último da temporada que eu planejo falar de política. E por isso nós estamos aqui com o nosso convidado, Henrique. Isso aí, galera! Chegou o dia! Falaram aí que eu virei uma figura, um personagem, nem fiquei sabendo disso. Finalmente! Era dele que nós falávamos. Toda vez que a gente falava sobre pessoas chatas, não ter empatia, não saber conversar. E é por isso que a gente chamou ele. Zoas, o cara tem predicados. Vamos lá, a gente tava falando sobre isso. Mas não era sobre ele exatamente, era uma caricatura. Como é que é? Um estereótipo que É, um estereótipo de que o pessoa. público construiu. Que o público, ó, botando a culpa no público é ótimo. Não é a pessoa em si. E hoje, pelo menos, a gente acha que a gente não vai conseguir gravar tudo em 1 hora. Então, na primeira hora do podcast, a gente vai estar falando sobre sistema político. Lembrando que essa semana a gente teve uma notícia bombástica, sabendo que o nosso ex-presidente Lulinha da Silva está elegível. Papai! Mas a gente fala disso durante o programa. E eu gostaria de iniciar com uma pergunta que é pra você responder assim. Pá, só a pergunta. Depois eu perguntar pra você também, eu respondo eu também. Qual sistema político você gosta, você concorda, acha legal? E qual sistema político você acha que funciona pro Brasil? Pode ser o mesmo. Parlamentarista. Parlamentarismo? Mas aí tem um presidente. Ou só os parlamentares? Só dentro do parlamentarismo você tem é o primeiro-ministro. Nossa, viajei. A diferença em relação ao Brasil é que a gente teria o voto indireto, né, no caso, e o chefe de governo seria atrelado ao legislativo e não ao executivo, como acontece no Brasil. E eu trago isso... Não teria poder executivo. Teria. Eu vou fazer perguntas de leigo, entendeu? Teria, só que a cabeça de governo seria do legislativo e não do executivo. Eu falo que eu sou a favor disso pro Brasil porque nós já vivemos um sistema parecido com isso. Alguns estudiosos do Brasil falam que o Brasil vive uma democracia às avessas, uma república às avessas. Porque hoje o presidente é eleito pelo voto popular, o voto direto, que tanto lutamos por um tempo. Só que acontece que ele não tem apoio da base, ele não tem apoio dos partidos. Os 3 poderes não funcionam. Diria que a relação entre os dois principais é que não é harmônica, tanto o executivo com o legislativo. Justamente porque o presidente que não é eleito relacionado ao partido, ele não consegue apoio na Câmara. E aí ele tem que fazer a grande e famosa política do toma lá da cá. Mas às vezes você sabe que não é só porque o presidente ele é diferente dos partidos políticos da maioria que ele não vai ter apoio, porque existe aqueles conluios de partido também. Pega o Lula. Aqueles partidos coligados. Pega o Lula, primeiro mandato dele. Ele chegou lá, o PT não tinha apoio, a esquerda era muito fraca no país. Ele teve que fazer toda uma modificação pro segundo turno dele. E aí você vê como que modificou. Tem até mesmo, eu acho, não, tem até mesmo uma modificação que é a Carta ao Povo, que você vê claramente a mudança de posicionamento do Lula das eleições. Mas assim, vamos continuar aqui. Então você defende parlamentarismo tanto pro... Tipo, é a forma de governo que você mais gosta e daria certo pro Brasil. Você? Cara, eu gosto da monarquia parlamentarista britânica, com aquele glamour. Mas assim, o parlamentarismo, só que com a figura dos reis, só que tem um glamour, entendeu?
Mas... Só pra ter um adereço que pesa no bolso do Estado. porque não pode faltar. Aliás, Já pra nós começar ainda esquentando. pagamos um certo imposto para a família real brasileira. Eles ainda recebem esse imposto. Aliás, também não precisariam, porque a gente precisa lembrar que a família real, tanto a brasileira quanto a britânica, tem um dinheiro altamente, um tesouro altamente valioso na própria família deles. Que também veio do Brasil, no caso, né? Não, as famílias imperiais e reais que existem desde a Idade Média, eles têm patrimônios que são orçados nesse valor exorbitante, porque eles têm joias, eles têm ouro e tal, tipo, antigo. Eu tô falando desses patrimônios, não tô falando de dinheiro em si. Sim, porque eles têm casas e tal, você é a favor da propriedade privada, né? Sim. Então tá tudo bem, é desse tipo de patrimônio que eu tô falando. Então, você defenderia a monarquia pro Brasil também? Acho que sim. E agora eu cheguei. Não só defendo a monarquia também, como Nicolas, mas eu gostaria de uma monarquia de esquerda pro Brasil. Eita. Cala a boca todo mundo. Com esquerda você quer dizer Kim o quê? Jong-un. Sacanagem. Com esquerda você quer dizer o quê? Tudo do Estado. Utopicamente Nada falando. fora do Estado. Não, eu não tô falando tudo no Estado, eu tô falando, tipo o assim, socialismo na mão de um monarca. sociais democratas, como a Dinamarca. A Dinamarca, os príncipes dinamarqueses frequentam a escola pública. Eles não frequentam a escola particular igual os príncipes britânicos. Então, é totalmente diferente. Seria uma monarquia onde os reis eles iam compartilhar daquilo que o povo também compartilha. Entendeu? Isso que se fosse também, então vamos lá, vamos supor que a monarquia não dê certo. Eu defendo então um sistema onde todo político é obrigado a usar do bem público, do SUS e de tudo mais. Eu acho que tem que ser assim. Aí tudo bem. Não tem nenhuma objeção. É a minha visão de porque eles têm que fazer pra gente o que eles também usariam. É a minha opinião. É o que a gente estava conversando até mais cedo. Você trazer a vivência do povo para aqueles que estão governando ou estão numa posição de poder. Só que eu colocaria no meu sistema de governo poder moderador. Mas o problema é que justamente esse poder regulador ele se torna corrupto. Tem uma frase que eu acho que é romana: dê mais poder a uma pessoa e ela se mostrará quem é. Não sei se é romana, mas tem alguma coisa assim. Todo mundo fala isso, eu não sabia que era romano, não. Eu acho que foi algum general romano. Você tem a época dos praetores. E aí eles começam aquele jogo de política todo de Roma, aí corrupção pra lá, mas enfim. Não sei, cara, não sei se é isso. Porque quando a gente fala de monarquia, eu e o Nicolas, a gente fala de monarquia, a gente fala de uma monarquia como as que duraram até hoje, que só duraram até hoje, porque eles gostam do povo. Você acha? Não, gostam do povo no sentido de que precisam do carinho do povo para se manter no poder. Então, mesmo com um poder moderador, se o cara não mantém o apelo popular, é forca. E isso sempre foi... Não, ok, mas ele seria destituído de alguma forma. Vamos Porque lá. a população não tem raiva nenhuma. Tem quase... Desculpa, mas a população não tem raiva nenhuma dos poderes numa república. Mas dos poderes numa monarquia. Recentemente, existiram muitos protestos na Grã-Bretanha, em outros países que são monarquia ainda. Contra a monarquia ainda existe. Sim. Existe uma fome muito grande de derrubar um rei do poder, mas de derrubar um presidente, mais ou menos, né? Mas... Bom, a Dilma sofreu impeachment, ela saiu é um presidente que foi colocado pelo próprio povo. A vontade do povo foi elegê-lo. Agora, uma coisa é você nascer numa determinada família e você deter poder só porque você nasceu. Tem uma diferença muito grande entre você correr atrás e tentar agradar o povo para se eleger e você simplesmente ter nascido com um berço de ouro. Mas nisso de agradar o povo, a pessoa se torna corruptível. Aliás, corruptível todo mundo é, mas a pessoa acaba cedendo a muita pilantragem. Eu acredito mais numa pessoa ideologicamente convicta do que uma pessoa que não tenha ideologia e seja boazinha só porque ela quer. Tem. Você acha que a rainha da Inglaterra não tem o posicionamento dela? Ela não declara.
Sim, mas... Assim como o Bonner tem o posicionamento dele, Mas o todo dia exemplo no que Jornal você Nacional, deu- ele é obrigado a falar mal da esquerda e da direita. Mas no fundo, ele tem um posicionamento. E aí ele vai colocando ali, minuciosamente, o seu posicionamento. Só que ele não a população não percebe isso. É. Mas diante de uma conjectura, a rainha da Inglaterra, ela já fez muita modificação assim. É, no sem jeitinho. ninguém perceber. No sapatinho. Isso é certo. Tanto que os maiores primeiros ministros que a gente já ouviu falar na história recente da Inglaterra foram todos de direita. Direita conservadora, do Partido Conservador. Sim. Os de partidos O de atual esquerda agora, o foram. primeiro-ministro agora é conservador, se É. não me engano. Que é o que tá apoiando o Brexit até. Dá um pão. Aliás, estamos aqui com pão de mortadela hoje, tá, galera? Só pra... Comemorar aí. E pra mim é comemorar. Eu não gosto de bolsominion. A partir do momento que você apoia o Bolsonaro. Não, peraí. A partir do momento que você não apoia o Lula, você é bolsominion. Aí a gente tem uma clara extremização da política brasileira. Não, meu amor, eu não apoio o Lula. Eu disse que eu gostei das lágrimas dos bolsominions. Eu não falei que apoio o Lula. Ué, tá comemorando a soltura dele? Ah, eu vou votar no Luciano. Dá. Loucura! Loucura. Pra mim ou é 30 na cabeça ou é Amoedo ou é Luciano Huck. Já vou falando, porque isso aqui é um podcast, isso aqui não é um jornal Olha, eu vou te nacional. falar, eu sou de direita, mas tem muitas pautas de esquerda que deveriam estar nas nossas pautas de direita, cara. Como assim? Ó, por exemplo, reforma agrária. Que é algo discutido há milênios no Brasil. Justamente porque nós temos pessoas que nascem em famílias determinadas aí, que são detentoras de grandes porções de terra simplesmente porque nasceram, ou porque simplesmente foram abençoadas por um monarca. Opa, desculpa. Ah, cala a boca. Vamos sair então de monarquia, a gente ainda tá falando de sistema de governo. Opinião de cada um sobre o socialismo. Começa com você que tá mais quieto. Existe socialismo? Porque quando você fala... É uma pergunta. Socorro! Existe. hoje! Porque quando você chega pra um socialista e fala, mano, olha a Rússia, olha a Coreia do Norte, não, isso aí não é socialismo. Pô, se nada que já existiu é socialismo, então não existe. Não, eu queria te fazer uma correção, Eles Nicolas. falam que Cuba é socialista. E Cuba não é o pior dos países a se morar, não. Não, eu queria fazer uma correção. Desculpa. Então existe. Foi mal, galera. Gostaria de fazer uma correção. O povo que fala isso, eles... Geralmente, são poucas as pessoas que estudam realmente sobre a esquerda. Mas a maioria dessas pessoas que você vê em canais de YouTube, elas estão se referindo ao comunismo. O comunismo nunca existiu. Então vamos falar dos dois juntos. Tá. Sim, porque eles são atrelados. Nossa. Segundo Marx, não segundo Marx, né, mas Totalmente. tipo, o socialismo, ele é o primeiro passo a se chegar ao comunismo. Você que entende melhor, eu perdi muito disso depois que eu parei de falar de política. Qual a diferença de comunismo para o socialismo? No comunismo você não tem Estado. No comunismo você não tem Estado. Ah, o comunismo não existe. O comunismo, ele se assemelha muito ao anarquismo. Então, acho que o socialismo ele é passível de existir, agora o comunismo não. O socialismo, ele existiu e provavelmente vai continuar existindo. Porque o comunismo é atrelado ao anarquismo, então? Não é Mas, ó, atrelado. A palavra não é atrelado. Parecido. É parecido. Mas Por tirando quê? Cuba. Os dois Normal. não têm Estado. A diferença é que o anarquismo, ele é o suprassumo da individualidade. É o suprassumo do eu tenho a minha terra, ninguém pode encostar nela e ninguém vai pisar nela, que senão não pode dar tiro. É. O comunismo, pelo contrário. O Tudo é de todo comunismo mundo. é populista. É tipo, a sociedade vai viver igualitária, eles mesmos vão se É tipo assim, se equilibrar o financeiramente. Nicolas tá lá no quarto dele com a esposa dele. Aí eu abro a porta, pô, cara, eu tô sem lugar pra dormir, posso dormir? Eu acho que seria tipo isso. Não, Que horror! na verdade, eu acho que a ideia, o comunismo... Gente, eu posso ter
Exagerado demais aqui, eu só tô Exagerou. tentando entender. O anarquismo, ele não é utópico. Ele é algo que pode existir. Porque ele, uma terra sem lei, uma terra sem Estado, onde as próprias pessoas regem. Isso pode existir. Como existia antigamente, a não ser que você toque na questão de não ter propriedade. Essa questão de propriedade existe tanto na natureza quanto na O humanidade. comunismo não tem propriedade. Não vou saber te responder essa pergunta. A questão é... Marx não escreveu tudo? Ô Marx, volta aí, A pô. questão é, o comunismo, você tem todas as pessoas... Não tem esse negócio de você não ter uma casa. Porque no comunismo alguém te daria uma casa. Porque a própria sociedade, ela se ergue de forma igual. Entende. Você Entendi não agora. teria não trabalho, alguém arrumaria um trabalho pra você. Você não teria uma não fonte de renda ou uma não fonte de alimento. Não alguém te teria, daria. então, mas eu acho que no comunismo acabaria tendo ou uma escassez de recursos, eu sou contra essa palavra, porque isso é impossível. Agora não teria uma superlotação de recursos que não está sendo utilizado? Porque pra eu ser igual a você, eu vou ter que estar abdicando de alguma coisa que eu possa ter, mas eu não quero ter porque eu preciso ser igual a você. Sim. Porra. Por isso que a gente... Aí vai ficar recurso aí, pô. Igual a Marina Silva, vamos ver no mato. Foi o que eu falei da cabala, lembra? Fala. Que ia faltar o desejo. Ia faltar... Mas, gente, é isso aí que justifica o comunismo ser utópico. Você precisaria de uma cultura tão incutida na cabeça das pessoas De que eu tenho que ser empático, eu tenho que ser igualzinho o outro. que você ignoraria as individualidades. Mas eu, Henrique, acredito que, não só acredito, mas me baseio na história, o ser humano ele nunca foi assim. E eu acredito que é muito difícil a gente ser. Gente, Porque você teria que abdicar do eu sou melhor que você. agora eu vou falar de ciência, tá? Porque eu acho impossível. Vai ser uma dos discursos mais porcos que eu já fiz. Mas pra vocês tentarem entender a minha ideia. Beleza, eu tô aqui. Eu tenho uma vida quase igual a do Henrique. A gente mora numa cidade, de uma região, em uma situação onde eu consigo que a minha vida se iguale a dele dentro do comunismo. Beleza. Mas dependendo de onde a pessoa mora, isso vai começando a ficar difícil. Tá? E vai ficando fácil para outros ter mais recursos. Gente, ok, o mundo é enorme. Mas você não conseguiria juntar as mais de 7 bilhões de pessoas do mundo em um lugarzinho só que fique confortável para todo mundo viver. Já não é confortável 1 bilhão na Índia nem na China. Onde eu quero chegar com isso? Cara, tem lugares assim... Cara, seria uma construção... Seria uma... Ah, você teria que reduzir a população. Se você reduzisse a população, isso daria certo, né? Se você, dentro da ideia do Thanos, isso daria certo. Se a gente tivesse menos pessoas no mundo, talvez o comunismo pudesse chegar em algum lugar decente. Que aí todo mundo ia ter muito recurso, todo mundo ia viver bem. Malthusiano. É o que eu ia falar do socialismo antes. O socialismo, pra mim, ele funciona se o país tem dinheiro. Se tá com bastante recurso, ele vai funcionar. Não, mas eu acabei de falar, o problema não é nem só a quantidade de recursos. Geograficamente, nem todo mundo consegue viver legal. E como que eu trago todos os moradores da África pra cá? Porque no Brasil, geograficamente, dá mais certo. E por que você traria? Cara, porque não dá. Tem lugar que, tipo, o pessoal que vive no Saara não tem a mesma quantidade de água que eu tenho. O comunismo é tudo igual. Entendeu? É sobre a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de comida, a mesma quantidade, sabe, de tudo. Você não pode Se construir alguém- infraestrutura pra levar água pra essas pessoas. Hã? Vou fazer aqui um jogo de tentar ser um contraponto. Mas você não poderia, não é meu pensamento, Não, tudo gente, bem, pelo pode amor de falar. Deus, eu tô só tentando argumentar em prol. Você não poderia fazer obras na África para aumentar a infraestrutura de acesso à água? Então, mas a gente tá falando de comunismo, a gente tá falando de um mundo onde não tem líderes. Onde não tem Estado pra regulamentar isso aí. Então você tá falando de trazer... É aquele negócio que você falou da utopia. Dessa boa vontade
todo mundo seria Jesus Cristo, Fizesse sabe? Uma boa vontade. Ai, tá todo mundo precisando de água lá no Nordeste. Vamos todo mundo pra lá, tal. Você cara, não iria todo mundo ajudar, porque você precisaria exatamente de todo mundo pra ajudar. Todo mundo, eu digo, numa quantidade boa, pra poder fazer isso aí que o Henrique falou. Porque aí, ok, transferir a água de um local pro outro. A gente não tá acostumado em fazer essa ideia com uma empresa, mas no comunismo tem empresa? Faz sentido. Gente, o que tá acontecendo? Tipo, não tem pra onde sair, sabe? Eu ia falar Eu acho que nesse ponto, aí agora eu não tenho base não, tá? Eu acho que seria mais próximo ao que as pessoas anarcocapitalistas falam. Você teriam organizações, provavelmente não capitais, né, sem retorno financeiro, para tentar justamente organizar esse tipo de coisa. Isso no comunismo sem capital, né? É. Porque no anarco teria capital. No anarcocapitalismo teria uma empresa bolada. capitalizada, né, com dinheiro que quer receber Então, para levar água tudo pra que a casa. gente precisa é da união entre o comunista e o anarcocapitalista. Não é isso? Pro comunista aceitar que ele precisa dessa empresa. Porque não existiria essas instituições de caridade que transfeririam, sei lá, que fariam essas obras de infraestrutura pra quem precisa. Eu ia falar de, tipo assim, em geral fazer uma vaquinha online para ajudar os países, velho. Mas vaquinha envolve dinheiro, dinheiro envolve capitalismo, então acabou. Porque o comunismo ele só funciona sem dinheiro, que é naquele mundo que você falou, que não existe, por causa do desejo. Cara, é muito engraçado isso. Justamente, é uma coisa que eu tava falando com um rapaz que ele não acredita que ele deva existir dinheiro. Ele fala que ele tem ódio do dinheiro. Aí eu falei, me diz um lugar no mundo que não exista dinheiro. Não só pros humanos, mas pros animais também. Hã? Sim, o dinheiro, ele nada Não, eu mais sei, é porque do que os animais precisam comer e tal. Hoje em dia o agronegócio, os animais domésticos. A gente. Não, eu tô falando da você tá vida falando selvagem. nesse Eu tô sentido. falando da vida selvagem. Qual é? Todo- O animal selvagem usa dinheiro aí. Calma. Vamos lá. Ai, Tá muito bom. Já deu 22 minutos. Calma. O dinheiro nada mais é do que a racionalização do escambo. O escambo não é nada mais é do que a troca de recursos. Mas no escambo havia. O dinheiro é mais leal, né? Troca de recurso quer dizer propriedade, concorda? Os animais têm propriedade. Os animais têm uma... Realmente o João de Barro faz uma casinha. Não só uma casinha, mas um leão tem um harém de leoas. Mas leão é nômade. Sim, mas a propriedade dele tá em cima da fêmea. É o capital animal. Olha, É o capital animal, não é? Você viu que machista? A propriedade dele tá em cima da fêmea. Não é machista. Amigo, eu tô é zoando, verdade. calma, eu tô zoando. Não, é porque depois o pessoal entende. Não! Tá certo. Cancelem Eu os tô falando- leões. Ele tá falando de bicho, gente, calma. Cancelem os leões. Mas concorda comigo? Os animais têm esse senso de propriedade. O cachorro mija no poste. Por que ele mija no poste? Pra marcar território. Território não é uma propriedade? Caraca. Galera, o que vocês fazem? Aí eu acho que ele tem que beijar nesse poste durante 5 anos pra fazer uso campeão. Mas você compreende? Não, eu entendi. Ele tá falando isso de uma questão moral, sabe? De que A propriedade é existe. instintivo. É instintivo. A propriedade é instintiva. E o dinheiro nada mais é do que a racionalização desse nosso instinto. Você tinha um escambo antigamente, que eu pegava o meu café aqui. Você não racionaliza instinto, cara. E eu acho que quando nós chegarmos numa era nova, numa nova era, dinheiro, tudo isso vai ser deixado pra trás. Só pra citar, assim, propriedade, noção de propriedade. Aí você tá sendo utópico. Não tô sendo papel. tópico, é porque eu já tô saindo do assunto. Só pra explicar que isso de instinto, de propriedade, é humano, é carnal. Isso é da nossa terra, da nossa Não só mundinho humano. aqui. Mas em outras castas, isso vai mudando. Mas isso a gente já tá pensando numa coisa Não, ok. fora da realidade. Você sabe que eu gosto muito disso, mas vamos tentar nos manter aqui pé na terra. Não é nem Pé no na chão, terra. pé na terra. Pé na terra. Então, tipo,
Mas fica coisa de falar de espiritualidade aqui, não, que a gente fala. Não, sim, mas... É bom até. Eu gosto de separar um pouco essa questão, porque... Aqui a gente fala mal de ateu. Espiritualidade... Aí é ser... Não, é tudo certo. A gente até é bem inclusivo, né? A gente fala... Né? Fala, né? O universo, né? Bem legal. Você vai ver o encerramento, você vai gostar. Tá bom. Mas o dinheiro, ele nada mais é do que a evolução do escambo. E isso existe há quanto tempo? O capitalismo, ele tá vigente há, pelo menos desde Jesus. Antes de Jesus. Na Babilônia você já tinha isso. Mas você já começa com troca de recurso. Não dinheiro. Mas o escambo não era capitalista, cara. Ele, tipo, o que eu tô tentando explicar com isso? É que o capitalismo ele é uma teoria. Assim como o comunismo, ele foi escrito por O Adam Smith criou o capitalismo. Não, cara. Tem um cara antes dele, eu acho. Enfim, foram vários pensadores que chegaram no consenso do que era o capitalismo. Tá, o capitalismo é o que a gente conhece hoje. Mas isso não são formas primitivas dele? Ah, tá. Eu já entendi qual é o ponto. O que o capitalismo, a criação da moeda faz, Yuri? Eu tenho uma mortadela, você tem um café, a gente quer trocar. Por que você chegou nesse assunto? Porque a gente tá falando de socialismo, de não ter propriedade. Ah, e então, eu tô explicando que a propriedade é algo que vai muito além do que... Não, eu entendo, é universal que exista propriedade. Esse pensamento eu concordo. É que você já não precisa me explicar tanto, eu já entendi. Tá bom. Mas assim, a gente já falou de socialismo, a gente já falou de comunismo, a gente falou de monarquia. A gente falou bem de monarquia? Bastante? A gente fez umas críticas, mas... Mas vamos falar, já sei, vamos eliminar o mais chato. Vamos falar de república. Eu acho que é bom a gente voltar no socialismo. A gente mal falou de república. A república a gente vai ficar meia hora falando disso. Comunismo a gente dá uma pincelada aqui. Eu acho que república é muito fácil, ninguém gosta. Mas continua. Socialismo, eu acho que a questão principal é a estatização das propriedades. Pode crer. E vocês, o que vocês acham disso? Eu gosto do socialismo. Como te falei, eu quero uma monarquia de esquerda. Eu sou social-democrata às vezes. Não, mas social-democrata é uma coisa totalmente diferente de socialista. Ah, não. É o que eu te falei. Eu sou... Cara, sempre no meu Facebook vai estar lá. Direcionamento político, centro. Porque eu não tombo totalmente pro socialismo. Acabei de falar. Eu gosto de partes do socialismo. E eu não tô falando disso como a ideia política. Por que eu ainda me considero de direita? Porque eu quero socialismo pro Brasil. Hã? Eu quero um socialismo, uma centro-esquerda pro Brasil. Tanto que se eu chegar no segundo turno de 2022 e tiver Bolsonaro e Lula, eu vou votar no Lula. Meu voto é Lula não é socialista também. Acabei de falar, eu não tô falando de socialismo, mas tá difícil entrar na sua cabeça. Eu estou falando que eu, no Brasil, sou centro-esquerda. E centro-esquerda não é socialismo. Pra você ser só socialista, você tem que ser... Pra você ser só socialista, você tem que ser esquerda mesmo. E eu não sou esquerda mesmo pro Brasil. Você acredita num capitalismo que merece correções. Mas foi o que eu acabei de falar. Porque você teve uma hora que falou que... Não, é porque você não espera terminar meu discurso e vai me cortando. Acho que se for nessa linha, então acho que todo mundo aqui é social-democrata. Se for um capitalismo com correções... Você arruma um pão pra mim? Um pão com mortadela? Arrumo. Tem escolha? Não, mas aí a gente tava falando... Então fala do socialismo, fala. Você estatizar a propriedade... Não. Pode falar aí. Acho que já morreu então. Não morreu, eu tava falando de mim. Eu tava falando que eu pro Brasil... Quer ficar com isso? Quero, obrigado. Eu disse que pro Brasil eu acho que a gente precisa de meio que um socialismo, entendeu? Justamente por isso que eu confundi. Vamos lá, Yuri. Cara, meu Deus! Nossa, é porque ele não tá... Você tá entendendo o que eu tô falando? Cara, tipo, eu não falei precisamos de um socialismo. Tipo socialismo, cara. Tipo um socialismo. A partir do momento que você fala tipo socialista, você tá falando de estatização. Pô! Aham. Sim.
Mais Estado. A gente pro Brasil precisa. Não vai ter mais empresas privadas, vai ser tudo Estado. Não, nem Mas tudo. isso é socialismo. Mas eu falei meio que, eu não falei um socialismo. Pô, os termos corretos. Não é, mas você não entende português, meio que não é um. Pô. Eu falei, eu quero um socialismo pro Brasil, posso até ter dito, mas eu quero meio que um. Corrigindo o que eu disse então, eu quero obrigado. meio que um. Tem que ter empresa? Tem, mas que as multinacionais, eu não concordava com isso. Mas hoje em dia, olha o país, eu acho que é melhor continuar tudo do Estado, sabe por quê? A Vale aí, matando 500 pessoas, privatizou. Pra quê? Sabe, pra que privatizou? Não tá fazendo porra nenhuma. Ó, mas lembrando que... Não, e eu citei um exemplo de um acidente. Ok, beleza, até aí tudo bem. Mas as empresas e os empresários do Brasil não são éticos. Não são éticos. Então não adianta entregar coisa na mão de oligarca. Olha a propriedade Não da adianta. Vale depois. Olha quem são os donos da Vale depois. Fala! Não é? Empresas externas. Hã? Empresas externas. Não são nacionais. Você tem muito dinheiro não nacional dentro da Vale. Mas, e daí? E daí? Os donos são nacionais, estão cagando pro Todo povo. mundo sabe que existe imperialismo até hoje. O que você não tá entendendo é que os empresários não ligam pro povo brasileiro. Ponto. Eu tô falando do Brasil. Você tá generalizando também. Não tô. São todos. Ok, empresas menores não ligam. Empresas menores ligam pro povo. Tudum. Ah, então beleza, vamos Que resolver isso? isso. Cara, Acaba com grandes empresas, acabou tudo do Estado, mercados. corrupção vai fazer que nem Desculpa, a eu Petrobras. vou ter que falar. Mercados aqui na região, porque eu trabalhei, eu posso dizer. Mercados seriam pequenos aqui na região, os donos desses mercados são multimilionários e estão cagando pros funcionários. Tá, mas e aí, como você resolve esse problema? Estatiza. Ah, legal, aí você vai ter tipo Petrobras Correios. Petrobras dando déficit financeiro porque simplesmente não consegue pagar as próprias contas. eu não tô Correios um serviço merda e Petrobras nem consegue dar petróleo gasolina pro eu não tô falando no Brasil atual isso aconteceria assim. É tipo, eu quero que eu diminua os impostos. Simplesmente diminui. Não é assim. Eu tô falando que o Brasil é um organismo que precisa de estatais e política assistencialista. Esse é o meu... Tá, você tá apontando, mas como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai construir? Você acha que é aquela? justo privatizar o SUS? Porra, você foi de uma empresa que serve, Não! presta serviço. A gente tá falando pra de uma outra A gente tá totalmente falando de diferente. privatização. Você reclamou do Correios e reclamou da Petrobras. Reclama do SUS. Não, Yuri, vamos com calma. Não vamos com calma. Não vamos. Reclama daquele medicamento genérico que você paga R$20, que o preço dele é 120. Tá se Pelo amor de abafando. Deus. Se Pelo acalma. amor de Deus. Tá se Não. abafando. Não tô me abafando. Uma coisa. É a mesma coisa que ele quer discutir, a segurança tem que ser privada. Porra, é uma coisa imbecil, a educação tem que ser privada. Então pronto. Mas uma coisa é prestação de serviço do Estado em coisas de subsistência. Saúde, educação, saneamento básico, segurança, os direitos humanos de qualquer homem ou mulher, enfim. Tem que ser do Estado? Show! É por isso Agora, que a gente prestação tem que de ser... serviço, Petrobras, Correios. Correios? Você precisa do Correios para sobreviver? Você usa o Correios quando você tá com uma perna caindo? Não! cara, se eu precisar comprar uma prótese na internet, eu vou precisar. Eis a questão. Nos Estados Unidos você vai pagar mais barato pela prótese. E pela entrega da prótese. A gasolina nos Estados Unidos são empresas privadas. Você vai pagar muito mais barato que no Brasil. E aí? A estatização é o único método? Quem generaliza é você. Eu não falei que eu gostaria de um Brasil socialista totalmente, onde estatizaria tudo. Eu falei meio que socialista, ou seja, o que a gente já vive, um SUS, uma segurança e tal. O cara que é de direita liberal, ele quer privatizar o SUS. Por quê?
A direita que a gente tem no Brasil, é por isso que eu falei pra gente falar de Brasil. A direita que a gente tem no Brasil, eu não sei se você vê debate na internet, eles querem privatizar o SUS. Abre a mente pra isso, abre a mente pro que eu tô falando. Eles querem privatizar o SUS. Eu tô errado ou eu viajei na maionese? Não, Ele você tá defendeu aquela hora. certo. Você tá Ele certo. defendeu aquela hora a estatização de empresas. Ou eu tô viajando na maionese? Cara, O mercado, algumas. Eu falei eu falei geral, eu falei quais. Não, você deduziu que eu quisesse que privatizasse o Correio. Você deduziu que eu quisesse que privatizasse outros órgãos. Mas eu não falei nada disso. Você foi falando e eu não coloquei o que eu queria. Mas e o mercado? Você falou, tipo, que Uma empresa- Eu dei um exemplo de que os empresários no Brasil não respeitam a população. Assim como, às vezes, a prefeitura atrasa um salário, o cara que é funcionário de mercado, o cara que é funcionário de posto de gasolina, o cara que é funcionário de X, Y, bolinha ao quadrado, ele também tem salário atrasado, más condições de serviço, cara que trabalha em siderúrgica também, entendeu? Então, tem que ficar de olho em tudo isso, porque o povo ele não tá sofrendo só na mão do Estado. Aí eu perguntei, o que você vai fazer? Ele falou, estatizar. Mas Eu falei? falou, tá gravado. Mas você falou estatizar, você falou de estatizar o mercado obrigado. como exemplo ou de estatizar o mercado mesmo. Eu não Porque- falei que tinha que estatizar o mercado, eu falei o mercado como exemplo de empresário antiético que não valoriza o trabalhor. Eu não falei que tinha que privatizar mercado, vocês distorceram totalmente o meu Você discurso. não tá sabendo falar, Yuri. Eu acabei de falar que o dono de um mercado, de uma siderúrgica, de não sei o que, pipipopopó, os empresários não respeitam o trabalhador. Eles riem. Não, mas aí- Isso é gravado, isso tem. Eles estão pouco se fudendo. Aí eu Quando vou- você tá numa roda de burguês, e eu já tive em muita roda de burguês, eles estão pouco se fudendo pro pobre. Aí eu Acabou. Aí eu volto. É disso que eu tô falando. Aí eu não falei que volto. tinha que privatizar essas empresas. Aí eu volto Que essa pro empresa são questionamento. deles. Você tá apontando um problema. Como você vai solucionar? Tem que existir um diálogo onde a gente eleja um presidente que entenda. O problema, a questão não é presidente, gente. É a execução das leis. É isso que deve ser perpetuado. A gente... Por que existem leis, Yuri? Pra justamente você regularizar esse tipo de relacionamento. Porque se você... Ó, vamos lá. Mas uma aí é o coisa- político que vai conversar com o É empresário. uma coisa né? que a gente até mesmo pode até começar a debater, ó. Que o Nicolas falou sobre salário mínimo. Muitos trabalhadores, a maioria, não tem capacidade para ter... Capacidade que eu digo é conhecimentos, embasamento, para Ensino médio. até mesmo por exemplo. para as coisas que protejam e que ele tem direito. Que protejam ele e que ele tem direito. Ele precisa de diploma para ser protegido? Não, vamos reformular. Putz. Por Eu favor. acabei de falar que os trabalhadores não têm conhecimento das coisas que eles têm direito. É, e que... não sou só eu que não sei falar então, né? Porque conhecimento é uma coisa, ser formado no Epa! ensino médio. Cadê o botãozinho? Mas isso também deveria ser informado no ensino médio, por que não? Não, ok. O que você colocou era que especificamente quem não tem formação não sabe sobre si. E eu não tenho ensino médio e eu acho que eu sei me defender. Eu falei alguns trabalhadores, Yuri. A maioria. Ah, tá. Eu não tô generalizando. Pelo amor de Deus. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Tá bom. Ah, meu Deus. Tá, e a gente Volta falou lá, que falar volta de lá. sistema político a gente é só trocar laranja. Volta lá, você começou convidado. Sacanagem. Tá sendo leviano. Viu porque ele era um personagem famoso? Olha lá, você falou, trabalhador. A maioria dos trabalhadores não tem conhecimento das coisas que protegem ele e das coisas que ele tem direito. Tava falando de outra coisa, beleza. Não, eu entendo. Eu entendo. Por isso que existem as leis. Uhum. Os trabalhadores devem se informar das leis, porque são elas que protegem ele. O problema do Brasil é o quê?
O que acontece? Não, mas você tá certo quando você discutiu comigo em falar que eu apresentei um problema, eu não apresentei solução. Eu realmente não apresentei. Mas eu citei o problema pelo menos. A questão é justamente o quê? Você tem leis que protejam o trabalhador. Hora extra. Após você deve ter feito horas e horas extras no Bramil Que eu não recebi. e você não recebeu. Não recebi. E aí? Gente, não manda esse Alô, Bramil! Nossa, ele falou o nome do mercado. Isso. Se o Royal quiser patrocinar a gente tá aberto, hein? Ó, fica esperto. Que a gente sabe que o Royal paga. Tô brincando. Não paga bem também, não. Mas vamos lá. São as leis que devem proteger o trabalhador. Só que, vamos lá, em coisas mais amplas. As leis protegem sobre injustiças. Horas trabalhadas, hora extra. E agora a pessoa tem que correr atrás do próprio trabalho. Posso citar um exemplo recente? Pra eu parar de falar dessas empresas? Na verdade, foi a empresa que eu trabalhei que... Eu gostei de trabalhar na empresa, era uma empresa muito boa, mas eu citei ela como exemplo para poder justificar que existem atrasos de salário. Isso aí acontece mesmo, mas não deveria acontecer, porque eu acho que é uma coisa porca atrasar salário. Agora eu vou citar algo recente. Eu fui trabalhar como autônomo numa casa para dar faxina. Eu limpei o dia inteiro. E aí era um teste, a mulher falou que ia me chamar para limpar lá de novo. Só que ela não me chamou para limpar lá de novo, depois um cara me explicou porque que ela não me chamou, beleza, não gostou do meu serviço. E não me pagou o dia. E eu tô sendo obrigado a correr atrás até hoje. Ok, eu não assinei nenhum papel, eu não assinei nenhum contrato, eu não tenho e-mail, não tenho porra nenhuma. Isso aí Mas a pessoa que chama você por um teste é teste. Qualquer serviço você tem que fazer um teste. Mesmo que você faça só o teste, a pessoa tem que pagar o teste. Seja um dia de teste, 3 dias de teste, uma semana de teste. A questão é que existe, o teste já é legalizado, que nada mais é do que o mês de experiência. Mas o mês de experiência ele é remunerado. Ele não é gratuito. Nenhum serviço é gratuito. Não deveria ser gratuito. Então é sobre essa ética dos empresários brasileiros que eu questiono. Que se você privatizasse, por exemplo, o sistema público de saúde, seria um caos no Brasil. Seria um caos. Tá, mas aí, Yuri, a gente volta para aquela questão. Vocês não respeitam quem trabalha lá, não respeitar quem... simples de você compreender o porquê você não deve estatizar e privatizar. Porque é uma prestação de serviço. Tem muitas pessoas, a maioria do Brasil, não tem recurso para pagar. Tem cirurgia nos Estados Unidos que é $1.000. Eu faço aqui em Barra Mansa de graça. Tumor, que é o maior exemplo disso, câncer. Tratamento de câncer nos Estados Unidos é pedir pra falência. Aqui É pedir pra morrer. Aqui você tem de graça. Aqui as pessoas cuidam. Não só aqui, porque o Brasil nada mais é do que remete ao sistema de saúde da Inglaterra. Lembrando que Eu gosto de monarquia. o Brasil nada mais é do que uma réplica do sistema de saúde da Inglaterra. Por quê? Porque eu acho que a monarquia ela tem essa valorização do que é público. Qualquer líder, cara, qualquer líder que não seja corrupto, tem esse senso de... Qual é a ideia de democracia? Uma pessoa que se destaque em meio ao seu social, se levante e comece a organizar coisas boas para o povo que a elegeu. O vereador que foi votado fazia a porcaria de uma ponte. O problema do Brasil é que tudo é muito burocrático, tudo tem corrupção no meio. Para você conseguir verba para construir uma ponte, você tem que arrumar jogo político com mais 3, 5 candidatos. Cara, isso é pra dificultar acesso mesmo. Sim, ué. Vai dificultar acesso do É de povo. propósito. É de propósito. A burocracia ela é de propósito. Mas aí a questão é justamente o quê? A conscientização. Conscientização do povo para começar a perceber, ele tá fazendo jogo político. Esse aqui, ele deu acesso à ponte, mas ele tá querendo algo em troca. Mas pode falar, eles vão se lascar. Como assim? Porque esse jogo de não deixar o povo ganhar dinheiro não dura muito. Não. Só desde que o Brasil é república, né? Não, assim, eu digo até não. que isso não vai doer nos políticos agora. Nem antes da república, na verdade, o Brasil é Não, só ainda desde o porque, Brasil. porque ainda tem trabalhador. Ainda tem muito trabalhador pra poder pagar imposto, pra poder sustentar político, entendeu? Mas vai ter uma hora que eles vão precisar de mais um giro de capital. As coisas... É igual meu pai falou isso ontem.
ainda na pandemia, os preços vão abaixar de novo. Porque se eles não abaixar o preço das coisas, fudeu. Fudeu pra eles, não pra gente. Fudeu pra eles. Eu acho que tá, a gasolina tá um passo assim, ó, de rolar uma canetada pra baixar na marra. O problema é que fixação adoro de greve de preço só dá caminhoneiro. errado. Eu gosto de greve de O Lula caminhoneiro. já fez isso, a Dilma fez isso, só deu merda. Fixação de preço. Não dá certo. Não, mas eu... Ah, de novo eu coloco palavras na minha boca. Não, mas eu falei tô que falando tem da que fixar canetada É, do eu Nicolas, falei. ô cabeção. tudo. Café. Eu que falei, dessa vez fui eu, gente. Desculpa. Fazer canetada pra preço não funciona. Nunca funcionou, não E vai eu funcionar. acho que o que tinha que acontecer é uma greve dos caminhoneiros pra baixar o preço da gasolina. Eu nem gosto de gasolina. Pois é. Mas por que eu falei greve de caminhoneiro? Você sabe por que eu falei É, porque é a greve mais funcional do que país. para o país inteiro de verdade? É o que para o país inteiro de verdade é uma greve de caminhão. Mas a gasolina... Gente, não é outra coisa pra falar, o pessoal da live falou muito, a live ficou cheia, não sei se vocês repararam, porque a gente tá tão caloroso aqui na discussão, eu não sei nem o que estão pensando de mim. Mas tá tudo bem. Pode abrir um pouquinho aqui? Ah, pode, não tá dando problema. Vamos voltar Vou ver, pra né? questão do quê? Vamos lá. Pô, eu perdi a linha de raciocínio. Não, tá tudo bem, a gente tava falando de sistema de governo, vamos falar da república. Justamente, era isso que eu queria falar. Sim. Como que você resolve essa questão dos políticos? Que claramente facilitaria a nossa vida em meio... Ajustando os políticos, você reduz a burocracia e... Você é a favor do parlamentarismo, né? Sim. Sabe a quantidade de parlamentares que existe na Inglaterra? O parlamentarismo deles é menos de 100. Sabe quantos tem no Olha, Brasil? mas aí, ô Yuri, você tem que tomar um cuidado muito Eu não grande. tomo cuidado nenhum. Pra mim é corta a cabeça, acabou o problema. Não, mas... Cortem-se as cabeças de todos eles. Isso E eu- aí- Quando eu falo de cortar a cabeça, eu não tô falando de matar, não, Ó. tá? Eu tô falando de Vou te dar uma... tirar esses cargos. Simplesmente tirar. Chega uma eleição, a gente convoca um plebiscito popular, que a gente tem poder pra fazer isso. Pra poder fazer isso. Dando até... Vamos... Agora gostei. Até dando uma introdução ao tema seguinte. 100 cadeiras vão realmente suprir a representatividade do povo Claro que sim. dentro da Câmara? 100? Claro. Você tem que lembrar uma coisa. Olha, a gente tem 27 Quantos estados metros brasileiros. quadrados tem a A Inglaterra? gente tem 27 estados brasileiros. A gente já pega e coloca... quilômetros. A gente, 100 parlamentares, a gente tem 27 estados brasileiros. Já coloca um de cada estado, já tem um representando cada estado. Já começa por aí. Beleza. De minoria não é tanto assim, não. De minoria não é tanto assim, não. Dá pra você botar um gay, uma travesti, uma mulher preta, uma mulher branca. E dá menos de 100 pra você representar toda a população brasileira. Dá menos de ótimo. 100. Aí, você tem que lembrar uma coisa. Como que funciona o sistema eleitoral brasileiro? Ah. Ou até mesmo de qualquer outro lugar do mundo. Certas regiões. Amazonas, eu não... Mas um aqui, chute. já parou pra pensar se, tipo, cada estado elegesse um deputado só, aí, tipo, vários concorrendo e a gente elege um carioca. Sim. Tá entendendo? Porque hoje em dia acho que eu posso votar pra deputado federal de São Paulo, não? Posso? Não, é só do não. Rio. Não, por exemplo, a gente elegesse um deputado só gay, por exemplo. Todo mundo fosse obrigado a votar em um gay só. Tipo, vários iam se Ser candidatar. obrigado a votar num gay só. É. Ser obrigado votar. Ué. Não, querido, mas você não precisa... Você questionou sobre representatividade em 100 pessoas. Não, a questão, Yuri, Ué? é ser obrigado a votar. Não tem isso. Não, você não entendeu, querido. Você não entendeu. Você quer a representatividade, não quer a representatividade? Então a gente, obrigatoriamente, para representar toda a população brasileira, nós teríamos que votar em uma pessoa que defende cada ideia. Até um evangélico, até um pastor. Entendeu? Não é pra colocar um de cada representatividade. Não lá. tem que ser assim. Democracia, o princípio da democracia. Então, ok. De todos. Você é a favor Assim, de um poder. parlamentarismo com 600 deputados, todos recebendo mais de 50 mil reais. Acabou. Primeiro que o deputado nem recebe 50 mil reais. Começa Não, por aí. tirando... Não, claro que não.
Não, claro não que recebe. não. Eles só têm o direito Ah, ao não, tá. automóvel, a não sei o Tudo quê, bem, mas... aos Verba de direitos, gabinete. salário, 13º salário, Indenizatório. 14º salário. Por que você não só reduz o salário? Você não pode só reduzir o salário? E eles vão aprovar? É eles que aprovam as leis. Aí nada que a gente Eles aprovaram pra aumentar, Henrique. Aí nada que a gente tá falando vai funcionar, porque a gente precisa de um apoio do povo junto às Eu autoridades acabei de falar, a eleitas. gente precisa de plebiscito popular. O povo é um bando de massa de manobra. Como que você vai convencer o povo a lutar? Tem gente que defende o político ganhar desse Ô, jeito. Henrique, se a gente não convencer É o verdade. povo a lutar, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Aí eu te respondo. A gente não vai chegar em lugar nenhum, não. Yuri, me diz uma revolução que veio do povo. Me diz uma. Uma. Me diz uma revolução que veio do povo. Aquela lá dos marinheiros. Como é que é o nome daquela revolução dos marinheiros? Caraca, agora você me Teve João pegou. Cândido. É a revolta da chibata. Que Não veio do povo? mudança eles fizeram. O quê? Desculpa, Yuri, mas... Ai, meu Deus, vou até... Em questão Já que chegou em federal... 50 minutos? Em questão federal, não foi grande. Não, Tô cara. falando de uma revolução que realmente modificou um país. Que é o que a gente Não, tá no falando. Brasil nunca teve. Não só no No Brasil. não teve Tô revolução falando no nenhuma. mundo. Eu não vou falar. No mundo. Eu conheço todas as revoluções mais importantes do mundo. Mas eu não vou virar pra você e falar, ah, essa foi totalmente popular, porque você vai me contra-argumentar, porque com certeza você já estudou todas elas. Vamos lá. As maiores. Iluminismo. União Soviética. Iluminismo não é uma revolução. Quê? Não, o iluminismo não foi uma revolução. Revolução Revolução Francesa, é um ato. então. A Ótimo. Revolução Francesa, Revolução ela- Francesa. a Revolução Francesa, ela parte da ideia do iluminismo, mas ela não é iluminismo. A revolução que deu início à União Soviética. Hum. Vamos trazer também a Revolução da Independência dos Estados Unidos. Como que... Não, vamos na revolução do... As três. O que as três têm de comum? Não, eu quero... Sabe quem são as cabeças deles? Eu quero falar só da União Soviética, porque a francesa e a dos Estados Unidos eu tenho certeza que tinham líderes ricos na frente dela. Eu não tô falando... Quem é Lenin? Lenin é um advogado. O que era ser advogado naquela época, você sabe? Pô, ainda assim. Advogado recebia muito pouco. Advogado perto dos Romanov... Yuri, Rússia, o povo analfabeto. Você só saber ler na Rússia já é algo incrível. Detalhe, você sabe por que existe Ah, sim. manifesto? Aquelas cartilhas que entregavam? É justamente porque o povo não sabia ler. É o mesmo princípio da... Por que você desenhar nas igrejas? Porque o povo não sabia ler antigamente e aí você representava com imagens. É assim que funcionava. Então você saber ler num país como a Rússia daquele tempo... É, porque a Rússia, você sabe que ela estacionou no feudalismo. Você Sim. tem todos os outros países já estavam na frente. Quem Por isso que eu modernizou citei- foi a União Eu Soviética. sei que eu assisto algumas séries, filmes antigos e médico e advogado no século XX na Inglaterra era pobre, era média baixa, Sim, porque você tinha os burgueses. entendeu? Mas classe média. Classe média já é... Aí eu entro naquele... Mas a aristocracia tinha nojo, sabia? De médico e advogado. Juro. Aí entra a questão, Yuri. Pô. Sabe quem faz a revolução? Não é o pobre. Tipo, sentava um médico na mesa e eles ficavam... Pô, que isso? Vai falar. Quem faz a revolução não é o pobre, não é o rico. São os emergentes. Aquela classe que tá se tornando alguém que tá insatisfeita com a situação atual. É assim que se faz a revolução. Ok. Você nunca vai conseguir convencer o povo inteiro. Você ainda O não povo me, é você massa ainda de não me manobra. respondeu como que a gente abaixa o salário dos políticos. Isso só uma revolução. Ok, dos emergentes, como você citou. Mas de qualquer forma, não é difícil. Não, com certeza. Mas se não for assim, a gente desiste. Porque aí a gente não vai conseguir resolver nada. Foi o que eu falei no início. Vocês querem ler os comentários? Vamos dar uma lida nos comentários? Gente, segura aí que a gente vai ler os comentários da live. Aí depois a gente volta pra discutir mais ainda sobre É. a representatividade, que a gente não Boa terminou essa tarde. questão. Eu tenho que moderar aqui, porque senão... A Pamela falou que o que aconteceu com a Vale não foi um acidente, foi um crime. E eu tá muito certo. Isso aí, Pan. Foi um crime de responsabilidade. Olha, só ela comentou, ela chamou
alguém de machista, taxista, saxofonista, tô zoando. Mas assim, graças a Deus parece que ninguém cancelou a gente, não! O pessoal só entrou mesmo, deu uma Não, assistida mas a e gente foi muito confuso. foi embora. Não, a gente. Não tem como alguém cancelar a gente, a gente tava gritando um com o outro e não tinha nem como ouvir o que estavam falando. Esse podcast não vai entrar no ar por motivos de não compreender o que os Não, as falam. pessoas podem compreender, mas a gente já deixa. Entre parênteses no episódio a gente coloca. Debate/briga. A pessoa sabe que ela vai. Não, tem gente que gosta, velho. Tem gente que gosta. Os integrantes brigaram, aí se coloca assim, dá até mais view. Como é que fala? Clickbait. Briga com o convidado. Não, deu pra falar bem do sistema de governo então, né? Então a gente. Olha, se tiver uma parte 2, eu vou deixar na mão do Nicolas, porque o Nicolas não falou nada hoje. Cara, eu tô só vendo você Nos falar. minutos finais, fala aí. O que, é que você tem pra falar sobre o que a gente Considerações falou? finais do Nicolas. Nossa, Deus. Mas foi muita coisa pra falar em uma consideração final. Não. Devia ter pego um bloquinho de notas e É, não. Alguma coisa você pescou. Ou o que você não pescou. Quais são os momentos mais importantes? Cara, momentos mais importantes. Vamos lá. A gente tem um lado defendendo mais intervenção do Estado, que é o Yuri. Você, por um lado, também colocando que o Estado tem que ter o seu papel, mas você não concorda com o sistema atual, precisa mudar algumas coisas. E, por último, acho que a conclusão final foi que precisa de ter uma revolução. Isso! Chegou, discutimos. Os dois concordam com a revolução. O ponto em comum foi a revolução. Eu não sei como que isso se daria. Eu tenho minhas dúvidas, entendeu? Questão de revolução. Só que olhando o Brasil, às vezes tudo acontece muito lento e os sistemas não funcionam. Por esse lado, se você for em vias tradicionais, talvez não vamos conseguir fazer uma mudança, pelo menos não em vida. Entendeu? Beleza. Agora o negócio é a gente colocar no papel como a gente teria que fazer isso. Um passo a passo. Como E assim, o que me decepciona muito É que vai ser o próximo episódio. infelizmente, a gente tem uma mentalidade dentro da República chamada de democracia, que a gente ainda acha que eleger alguém X que faz uma campanha bonita, não sei, eu tô falando de se enganar com a pessoa, sabe? Eleger um político e aí a gente, na última eleição só apareceu cara nova, cheio de político novo. Como se fosse Novo, alguma coisa. mas que não mudou nada, entendeu? Então, eu acho que realmente é por isso que é complicado a gente jogar todas as cartas que a gente tem numa eleição. Ah, chegou a eleição, é hora. É hora de quê? É hora de um show, cara. Aquilo é um show. É igual futebol. um teatro. É um teatro, velho. Não acontece nada. Por isso que eu falei de cortar a cabeça. Olha lá. É complicado. Então, galera, o que vocês acharam? Comentem aí pra gente. Se você tá no YouTube, comenta. Bagunça total. Se você tá no... Cara, só comenta. Entendeu? Vai no nosso Insta. Se você tá no Spotify, vai no Insta. Fala o que você quiser. Edita, vamos fazer Fazer uns trechinhos top. Nossa, fica muito maneiro. E galera, Bom, mas pra fazer que nem Sigam- MBL não e fazer só o corte de uma parte não, é uma cutucada. galera, sigam o nosso convidado, @. Não tem mais Ele não é uma pessoa social. Caraca, meu Temos aqui o eremita. Vai no meu Face, Henrique José O Celano. face dele é mais quente. O face dele Henrique tem um José. negócio. Henrique José Celane Duarte. Celânio Duarte. Isso aí, galera. Nos sigam nas redes sociais, @Vitrola de Ideia Vitrola de Ideias no Instagram. Já tô até pegando a dicção. @Nicolas Araújo. Madame Majora, sua drag mística e política. E é isso aí, galera. Muito obrigado pelo apoio. E se vocês quiserem nos apoiar mais ainda, nosso Pix estará disponível na tela. Não colocamos na live, mas vai estar disponível. E é isso aí, galera. Obrigado por ter nos ouvido até aqui. Você é guerreiro, você chegou até aqui. E hoje
a ideia de ter uma parte 2. É. Se tiver, vai estar aí logo depois desse. Isso aí. Galera, Episódio muito vai obrigado parte pelo carinho, pelo apoio. E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Fiquem com o universo se você não acredita em Deus. E a gente tá se lascando pra vocês. É isso aí. Valeu, galera.